E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Magno Borgo e hoje vou falar sobre Stable Diffusion. O Stable Diffusion é um algoritmo de Deep Learning, ou seja, Machine Learning, um algoritmo especializado que transforma palavras em imagens. É uma coisa que surgiu muito recentemente, no meio de 2022, e está evoluindo muito rápido. Então ele é uma coisa muito interessante porque você coloca qualquer texto, né, e a gente chama os textos de prompts, e ele transforma esse texto em palavras. Então a gente pode fazer um experimento aqui para mostrar como funciona rapidamente, e depois eu entro na história e alguns detalhes. Por exemplo, eu posso digitar aqui a frog, que era uma imagem de um sapo. E a gente roda aqui, ele vai gerar um sapo para a gente. Cada vez que a gente gerar novamente, ele vai gerando uma imagem diferente sobre aquilo que você escreveu. Então ele associou, nesse algoritmo de analisar imagens, ele associou imagens a palavras, e aí você vai dirigindo essas imagens através das palavras. Então você pode dizer que você quer um sapo numa árvore. E aí ele vai dar uma imagem de um sapo, numa árvore. Às vezes saem umas coisas meio estranhas. E aí você pode ficar em detalhes bem específicos. Você pode dirigir a imagem com a cor, com layout, enfim, se você quer cartoon, se você quer um estilo, se quer um estilo de arte, by Van Gogh. Vamos colocar aqui, by Van Gogh. E aí ele tenta mistura tudo que você vai escrevendo, e aí ele vai gerando as imagens. É muito interessante. Da onde que surgiu isso? Isso aqui surgiu em agosto, foi lançado em agosto de 2022 por essa empresa chamada Stability AI. Eles têm um modelo que eles lançaram e eles publicaram o código desse modelo de Machine Learning ou Deep Learning no GitHub. É um modelo open source, o qual você pode utilizar ele para uso comercial, modificar, distribuir, usar para uso privado. Ou seja, você pode fazer o que você quiser com esse modelo que eles lançaram de Machine Learning. Eles lançaram o próprio modelo e muitas empresas, obviamente, viram o potencial dessa tecnologia e estão implementando. Então, hoje em dia no mercado, a gente tem muitos modelos. Eles lançaram um modelo chamado Stable Diffusion Extra Large, que é um modelo que gera imagens maiores, porque os modelos têm uma limitação de tamanhos de imagem. O Dream Studio é um modelo comercial dessa empresa que gerou o modelo inicial, Stability AI. Nós temos o DALL-E, que é uma coisa semelhante, desenvolvido pelo OpenAI. Nós temos o Midjourney. E assim, tem muitos sites e muitos aplicativos comerciais que estão utilizando aí essa tecnologia. A Adobe lançou recentemente Feeling generativo, ou essas imagens a gente chama de generativas também, ou seja, preenchimento generativo. É o preenchimento de imagens utilizando as palavras para guiar o preenchimento da imagem. Muito interessante. Se você quer testar os modelos, tá curioso, tá curiosa para testar e experimentar, a maioria desses sites aqui, o Dream Studio, o DALL-E, o Midjourney, eles permitem testes gratuitos, oferecem lá uma certa quantidade de testes, depois você tem que começar a pagar. Eu particularmente estou utilizando uma interface para utilizar isso aqui, que chama-se Automatic 1111, que é uma forma de você rodar o Stable Diffusion no seu próprio computador. Você pode rodar no Windows, no Linux, no Mac, e você instala e roda na sua própria máquina. Existe uma diferença entre você rodar local e rodar na nuvem, porque a maioria dos serviços comerciais que a gente tem atualmente rodam na nuvem. Se você trabalha com efeitos visuais, VFX como eu, a gente sabe que tem certas limitações de privacidade de imagem. Eu não posso pegar minha imagem de um projeto que eu estou trabalhando, mandar para a nuvem para rodar os algoritmos lá e depois baixar de novo. O que eles vão fazer com essa imagem? Enfim, existe uma série de considerações a se levar se você trabalha com projetos que têm essa privacidade de imagem. Você não pode divulgar, não pode mostrar antes do lançamento de um filme, de uma série, etc. Então eu particularmente gosto de rodar local. Para rodar local, a instalação não é tão simples, assim, é uma coisa impossível? Não. Mas também não é para a pessoa, o usuário comum, vai ter um pouco de dificuldade para instalar. Não é aquela coisa de dar 2 cliques no instalador, você tem que instalar o Python, tem que instalar o environment, mas também não é nada impossível. Tem muitos guias para você instalar que vão te ajudar aí a você fazer a instalação se você está curioso. Talvez eu faça um vídeo sobre a instalação, porque eu vi que muitas pessoas estão interessadas, Inclusive eu estou fazendo esse vídeo porque muitos dos meus amigos me perguntaram como que era, porque eu comecei a mostrar alguns exemplos e coisas que eu estava fazendo e eles falaram, pô, isso é muito legal, como é que faz?
Então eu estou mostrando aqui. Então eu estou rodando o Stable Diffusion aqui na minha própria máquina. E quais são as vantagens de você rodar na tua própria máquina? Então tem isso, você roda na tua máquina, a imagem nunca vai para a nuvem. Uma outra vantagem que você tem sobre os serviços comerciais é que você não tem limitação dos textos que você vai utilizar. Por exemplo, você não consegue gerar imagens de violência, imagens de nudez, imagens inapropriadas nos serviços da Adobe, nesses serviços do Midjourney. Por quê? Porque eles têm uma série de questões legais e éticas que não permitem. Dentro do modelo que você roda localmente, você pode fazer o que você quiser. O que para quem trabalha com VFX eu acho que é interessante, porque você precisar fazer uma imagem, uma pessoa sangrando, sei lá, você não vai conseguir fazer com Photoshop, por exemplo. Não vai permitir. Uma outra vantagem de você rodar localmente é que você pode instalar modelos. O que são os modelos? O modelo é aquele treinamento que eles fazem com as imagens. Essas imagens que eles usaram para treinar vão determinar o que vai aparecer aqui. Esse modelo de machine learning, não existe uma inteligência artificial que gera imagem. Ele associa palavras com imagens. Quanto mais imagens você der para o modelo para alimentar esse modelo, né, mais variado ele vai ficar. Então, por exemplo, a gente tem um site chamado Civitai, que pessoas que são entusiastas aí na parte de Stable Diffusion geram modelos especializados. Então você tem modelos que geram animes, você tem modelos que geram celebridades, que é muito curioso, né? Você pode fazer imagens usando celebridades. Você pode, sei lá, tem vários estilos aqui, né? Modelos que geram imagens de ilustração num certo estilo, modelos de carros, modelos de produtos. Então tem muita coisa legal que você pode gerar. Um modelo, você pode treinar um modelo também e utilizar na tua própria interface. Então digamos que tem que fazer um trabalho muito específico, né, na área de efeitos visuais, você pode treinar um modelo e usar o modelo na tua Stable Diffusion local. Só você tem aquele modelo, que é bastante legal. E claro, uma outra vantagem disso aqui é que é grátis, né? Você não paga nada. Então se você tiver a capacidade de instalar isso aqui, você está trabalhando com essa tecnologia gratuitamente. Quase todos os outros sites vai ter que pagar uma mensalidade, ou pagar por número de imagens geradas, enfim, cada um tem seu modelo de explorar aí essa conveniência de você utilizar no website. Uma outra vantagem que eu vejo de utilizar essa interface aqui, que chama Automatic 1111, você vê que tem uma comunidade muito grande de entusiastas que vão desenvolvendo coisas e eles vão inserindo novos modelos, novas tecnologias dentro dessa interface, e parece que você está sempre mais à frente do que os serviços comerciais, porque tem muita gente experimentando com isso e todas essas experimentações levam um certo tempo até chegar nos serviços comerciais. Vamos dar uma olhada aqui nos parâmetros, como é que funciona, né? O que é a Stable Diffusion? O que é a difusão em si? Né? A difusão é basicamente, toda imagem começa como um noise, né? Como um ruído. Então a gente tem aqui o número de steps, sampling steps, e quanto mais sampling steps você coloca, mais tempo ele passa desenvolvendo esse ruído para gerar a tua imagem final. Então um dos parâmetros do sampling steps é a quantidade de iterações que ele faz para refinar a tua imagem. Por exemplo, se eu deixar em 1 aqui, você vai ver que ele gera um borrão. Por quê? Porque ele só refinou uma vez e ele começa com um noise, digamos, aleatório, né? E toda vez ele vai refinando esse noise até chegar na palavra que você associou com uma imagem. Se você for pegar aqui um sampling step e for aumentando, ele vai gerando cada vez uma imagem mais refinada. O noise é aleatório. Usualmente a gente está trabalhando com um seed aleatório que muda a cada nova geração. Mas se você desejar, você pode fixar, né, o seed e ele usa sempre o mesmo. Então, ó, se eu usar aqui, ó, sempre o mesmo seed, ele gera sempre a mesma imagem. E aí eu posso aumentar os sampling steps e observar como que essa imagem vai evoluindo, né, dentro de cada iteração. É bem interessante de fazer esse experimento, você vai vendo que ele vai gerando até chegar, né, depois na imagem final. Depende muito do sampling method que você está utilizando, e esses parâmetros aqui têm muitas definições, então é interessante você ler artigos sobre os sampling methods, se você está interessado, porque cada um tem umas características, né? Eu estou usando aqui um dos mais básicos que se chama Euler, e o Euler usualmente a gente precisa de uns 20 steps, 15 pelo menos, para chegar num resultado interessante. Então tá aqui, ó, o sapo numa árvore desenhado pelo Van Gogh, né? Quando você acha que você chegou num prompt interessante, o prompt aqui é essa coleção de palavras, você pode aumentar o número de imagens e gerar, por exemplo, 10 imagens com o mesmo prompt. Ele vai gerar uma lista de imagens aqui
Quando ele terminar, né, você vai ter uma sequência de imagens aqui para escolher, né, e aí você vai desenvolvendo aí essas imagens. E normalmente quanto mais sampling steps você coloca, mais refinado vai ficando. Então, digamos que você utiliza alguma coisa que requer detalhes muito finos, né? Você fala assim, eu quero um urso, vamos fazer um urso aqui. Vou diminuir o batch count aqui. Você pode utilizar palavras em português, por exemplo, às vezes funciona. Eles samplearam imagens da internet com vários tags, ó. Mas a chance de dar mais certo é você utilizar em inglês mesmo, porque eu acho que a maioria do conteúdo que eles usaram para criar esses modelos são da internet em inglês, né? Mas, ó, se eu rodar o urso aqui, até que está funcionando, dá para você testar em português. O que acontece aqui é que quando a gente está gerando a imagem, quanto mais steps você colocar, mais refinado. Por exemplo, no caso do urso, se você está vendo que os pelos estão ficando meio borrados, porque o sampling, né, o que acontece? Ele começa com um noise que é tipo um blur, e cada passo ele vai reduzindo esse blur aí, esse noise, e vai tornando mais detalhado, né? Então se eu colocar aqui 25, por exemplo, a imagem demora mais para gerar, mas você vai vendo que cada vez ele vai refinando mais. O seed, ele solta o seed aqui, então se eu quiser reproduzir a mesma imagem depois de gerar aleatório, eu posso manter o seed e tentar rodar, por exemplo, com mais samplings, vamos ver o que vai dar. Né? E você pode comparar, ó, você vê que muda os pelos realmente. Vamos ver, 50. Né? Ele vai dando mais detalhes em certas regiões. Então, se a gente usar muito pouco, não funciona. Uma das limitações aqui do Stable Diffusion é o tamanho da imagem, porque o modelo é treinado com um certo tamanho de imagem. Então você vê que o padrão aqui é 512 por 512, se a gente for pensar para efeitos visuais, não é o suficiente. Você pode criar imagens maiores? Pode. Né? Por exemplo, eu posso gerar uma imagem 1024 por 1024. O que vai acontecer é que quando você gera uma imagem maior, você muda a posição do noise inicial e ele gera uma imagem totalmente diferente. Então é interessante você começar no tamanho que você já quer. Quanto maior a imagem, mais memória requer na placa de vídeo, e nem todas as placas de vídeo vão ter memória suficiente para processar imagens maiores. Né? Então, se você tentar fazer uma imagem muito grande, usualmente o que acontece é que a tua placa de vídeo falha. E aí ela vai levar muito tempo para processar, e às vezes ela falha. Por quê? Porque você está forçando demais aqui o processamento. Você está vendo como está demorando para gerar a imagem? Vai levar mais de 1 minuto para gerar essa imagem, né? Porque ele requer um sampleamento muito maior. Então, para você gerar imagens de alta qualidade, você vai ter que ter uma placa de vídeo muito boa. Na verdade, para contornar esse problema, o que foi criado aí como alternativa é que você gera a imagem pequena, 512, sei lá, e aí você faz um upscale. E tem algoritmos de upscale muito interessantes aqui no Stable Diffusion para você aumentar o tamanho da imagem depois que ela está feita. Você acaba conseguindo aumentar um pouco mais a qualidade com o upscale sem precisar aumentar muito o formato da imagem. Eu vou continuar em 512 aqui para não ficar muito lento. Vamos falar aqui sobre o que é o CFG Scale. Tá? Eu vou gerar um urso aqui de novo, em 512, e vou aumentar o Sampling Steps para 20. Agora, o CFG Scale é o quanto, digamos, é a qualidade de quanto ele vai obedecer o prompt para ter um resultado mais fiel às palavras. Quanto mais para a esquerda a gente levar isso aqui, mais bizarro ele vai sair. E ele gera resultados, digamos, mais fantasiosos, mais... É difícil explicar, porque ele desassocia um pouco, né, o que você está desenhando. Ó, ele gera coisas mais aleatórias, mais fantasiosas, menos, digamos, formalmente ligadas à palavra. Lembra a palavra, mas não é exatamente a palavra. Né, ó, olha que bizarro que saiu isso aqui. Usualmente a gente usa o CFG Scale em 7, porque o CFG Scale em 7 é tipo um padrão. Ó. Aqui ele cortou a cabeça do urso, coitado. Então a gente tem aqui como parâmetro isso daí, o Sampling Steps, o Sampling Method, o CFG Scale, o tamanho da imagem e o Seed. Esses são os parâmetros básicos de qualquer algoritmo de Stable Diffusion. E aí a gente tem também o prompt positivo e o prompt negativo. Eu quero a frog, né? Mas eu não quero que ele seja um cartoon. Então eu coloco como prompt negativo cartoon, ilustração, deformado, né? Às vezes coloca assim blurry, low quality, vários prompts que você coloca aqui no negativo, que é essa parte de baixo,
que ajudam a melhorar a qualidade das imagens, né? E em cima você pode colocar outras coisas usando vírgulas e dizendo assim, fotorrealístico. Isso ajuda a mudar e trazer resultados melhores. Por quê? Porque quando ele classificou as imagens, as pessoas colocaram palavras lá, fotorrealístico, textura muito fina, né? E se a imagem era ruim, ele colocava, estava deformado, é um desenho. E a gente tem também a possibilidade de fazer prompts usando imagens. Então é o que a gente chama de image to image. Então eu vou mostrar um exemplo aqui, usando uma imagem minha. Tá aqui a minha imagem. Você tem que dar um prompt. Se você não der um prompt, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma imagem que usa características da sua imagem, né? Então, veja, ele está gerando uma pessoa com uma camisa dessa cor, né, mais ou menos próximo do que eu tô ali. Então você pode gerar um monte de coisas baseado numa estrutura de imagem, de cores, etc, né? É bem interessante. E claro, você pode também direcionar. Então você pode dizer aqui o que você quer que ele gere. Por exemplo, eu posso dizer que eu quero que um cara careca, a bald man, in a restaurant. E aí ele vai começar a gerar imagens utilizando, né, a mesma coisa, só que dentro do tema que eu estou falando, que é muito interessante. Vamos fazer aqui alguns, né? O que acontece é que às vezes se você usa sampling steps muito baixos ou você não direciona bem o prompt, as caras humanas elas ficam meio estranhas, né? Então você vê que tem um problema de forma, ó, os dentes saem meio estranhos, a proporção não tá boa, então você tem que colocar prompts negativos. Se você não sabe fazer prompt, e a gente fala, é artista de prompt, mas não é fácil fazer prompts legais. É difícil, você tem que pegar a manha, né, a manha, mas como que você vai pegar a manha sozinho? Então não precisa, você não precisa tentar redescobrir a pólvora. O que você pode fazer é ir nos sites de pessoas que geram prompts e ver os prompts que elas usaram. Então se você pegar aqui e falar, pô, quero gerar uma imagem nesse estilo aqui, ó, anime hiperrealístico. Então a gente tem o prompt, né? Qual que é o prompt? Você vai copiar esse prompt aqui, ó, e vou usar isso daqui para guiar a minha imagem. Só que eu não vou usar uma mulher, quero usar um cara careca. E normalmente aí eles dão o quê? Prompts positivos e negativos. Só que aqui eu estou gerando num estilo anime. Olha que bacana. Se você transformar aqui o denoising strength, né, nesse modelo, você acaba, às vezes, você controla o quão próximo a imagem vai sair, né? Então, se você está indo bem para cima aqui no denoising strength, ele vai gerar uma coisa diferente, ó, totalmente diferente. Mas se você vai para um denoise mais baixo, ele vai tentar misturar as duas imagens. Aqui, ó, tá tão baixo que nem mudou a imagem. Vamos tentar aqui ponto 2. Então você pode gerar várias modificações aqui, talvez da mesma pessoa, mas, né, com coisas muito parecidas. Então você tá aí, ó, meus clones do metaverso. E às vezes você tem que aumentar também o número de sampling steps, porque daí ele está, né, fazendo uma coisa muito próxima, mas o sampling steps não está indo muito a fundo, você vê que está meio borrado ainda, não está tão bom o resultado final. Ó, já ficou bem mais realista. Mas ainda está muito preso, né, na estrutura, então às vezes o olho, por exemplo, está bem estranho. Agora, uma coisa que é muito legal aqui é o modo Sketch e o modo InPaint. Então, vou fazer esses dois últimos exemplos e daí vou terminar o vídeo. No modo Sketch você pode desenhar coisas na imagem e guiar a imagem, né? Então eu posso fazer, por exemplo, anotações aqui, e a hora que eu gero meu prompt, ele modifica a imagem baseado no prompt que você está manipulando, né? Só que ele leva o Sketch em consideração. Então veja, eu pintei de preto aqui e apareceu um óculos escuro, né? De repente eu posso, sei lá, vamos desenhar aqui alguma coisa aqui no pescoço, vamos ver o que vai acontecer. Então você vê que você consegue mover a imagem adicionar novos detalhes. Você pode fazer isso aqui num fundo branco e começar uma imagem totalmente baseada num desenho que você faz, né? Então é bem divertido. Você pode mudar a cor também da pintura aqui. E no modo InPaint, eu vou copiar isso aqui para o InPaint, que eu acho que é o modo mais
talvez mais útil até para nós, artistas de efeitos visuais, que é a mesma coisa que o Photoshop está fazendo, é você controlar o que está sendo pintado. Por exemplo, eu quero tirar esse copo aqui, e ele vai preencher, então, o que eu pintar aqui, essa região, com o que eu colocar aqui. Né? Então, se eu colocar aqui a pintura, eu digo se eu quero pintar a parte de dentro ou de fora do que eu pintei, e a gente tem 4 maneiras de manipular o que ele vai fazer aqui com essa parte de dentro, né? Usando os mesmos parâmetros que a gente está utilizando antes. Tem lá o Sampling Steps, os parâmetros são os mesmos ainda, né? Então, se eu rodar isso aqui agora, ele está preenchendo a minha imagem, mas fazendo alguma coisa aqui que vai mudar. Você pode dirigir isso aqui, né, e colocar alguma coisa dentro do conteúdo. Posso colocar aqui flowers, olha lá. Né, ele vai tentar gerar dentro daquela região algo com o teu prompt e preencher a imagem. Ó, apareceu uma flor ali. Ou posso colocar que eu quero uma camiseta, né, um t-shirt. E aí ele vai tentar preencher com o t-shirt ali. E claro que o CFG Scale e o Denoise Strength também vai influenciar, né? Então, se eu modificar ali, você vai recebendo ali outras manipulações, né? Então todos os elementos eles vão evoluindo, né? Cada vez você vai adicionando mais coisas, um inpaint, e os parâmetros continuam os mesmos, mas a manipulação da imagem vai mudando. Então às vezes você vê que ele está seguindo a mesma cor, né? E se está aparecendo coisas, às vezes começa a aparecer logo de marca e tal, você coloca aqui, eu não quero logo, não quero brand. Os modos de inpaint aqui definem o que vai ser feito dentro dessa imagem. Então ele está usando a estrutura original que está por baixo para gerar ali. Eu posso fazer um fill, né? E o fill ele vai fazer um preenchimento de cores do que você tinha ali. Então ele meio que apaga os detalhes que estavam ali na imagem. Por isso que aquela estrutura, né, que a gente tinha ali embaixo do copo, ele estava influenciando ainda no diffusion. Agora não, agora ele preencheu fazendo um fill. Né, ó. Cada vez ele gera uma camiseta diferente ali. Interessante como as próprias dobras ali ele consegue conectar e seguir. Tem um outro modo que é um noise latente, que você vê que ele acaba não obedecendo muito a cor e as coisas que tinha ali embaixo, mas ele obedece a estrutura da imagem. Então aqui, no caso, ele está usando estampas. Cada hora é uma estampa aleatória. E a gente tem o Latent Nothing, que ele acaba utilizando a estrutura, mas você está vendo que agora não tem coerência de cor, por exemplo. Então cada um desses modos de fill, né, gerou um coelho ali. Esses modos eles acabam introduzindo aqui, né, coisas diferentes. Então é legal que dá para você fazer coisas muito malucas utilizando alguns modos mais aleatórios, mas usualmente eu acho que o que a gente quer fazer aqui é o fill, né? Você acaba manipulando, né, partes da imagem com o fill, que eu acho que acabam, né, gerando coisas muito legais. Então você pode colocar uma barba aqui rapidamente. Eu vou colocar aqui uma barba longa, né? Então eu vou escrever aqui a long bearded man. Aí você pode testar aí os teus visuais aí. Vamos gerar 20 visuais aqui, baseado no fill. Então vamos gerar ali 20 visuais. E é dessa forma que você consegue manipular, né, e gerar resultados em cima de imagens, fazendo preenchimento, estilos, enfim. Aqui não tá... alguns ficam bons, alguns ficam meio estranhos. Olha, essa aqui, ó, uma barba meio... Ele tá usando a estrutura de cor da imagem ainda, né? Então ele tá usando... Você vê que a barba tá tendendo para uma cor verde e tal, né? Então talvez não seja isso que eu quero. Eu posso querer tentar o Latent Noise. Às vezes tem que mudar o estilo. Então é muito legal de experimentar. Tá aqui, ó, 20 versões, cada um com uma barba diferente. Barbas mais aleatórias, barbas mais artísticas, mais realistas. Então, você quer uma barba mais realista, tem que dizer, quero uma barba realista. Tem umas coisas nada a ver aqui no meio. Esse é o InPaint. E aí você tem mistos de InPaint Sketch, que é o InPaint com Sketch, e você tem o InPaint Upload, que você pode colocar uma máscara, ou seja, você pode trazer um recorte já pronto, mais refinado, porque esse pincelzinho aqui é meio safado, né, para você desenhar aqui. Mas você pode trazer uma máscara para você trazer uma máscara bem feita para fazer coisas bem específicas em lugares que você quer.
Então essa é uma introdução aí, ó, basicamente ao texto to image, text to image e o image to image. Daí depois tem outras extensões que você pode instalar aqui no Stable Diffusion, no Automatic 1111, que estendem e trazem novas coisas. Por exemplo, você gerar animações, para você controlar melhor a manipulação da imagem, etc, etc. Mas isso são temas para outros vídeos, são coisas mais avançadas. Mas essa é a base aí do Stable Diffusion rodando local no Automatic 1111. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.